no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, nós vamos ler no capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, verso 17 em diante. Êxodo 33, verso de número 17, diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: mas você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Vamos orar, pedir a bênção, a direção de Deus, para este momento de meditação na palavra de Deus, de exposição do texto sagrado. Êxodo capítulo 33, quando Deus diz assim: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, eficaz, que é sempre, ó Deus, atual, impactante, ó Deus, e que nessa noite ela possa tocar, ó Pai, em cada área da nossa vida, Senhor, nos revelando o teu amor, a tua graça, o teu poder e a tua glória. Abençoa-nos nessa noite, prepara o nosso coração, ó Deus, para receber a tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Tenha misericórdia do pregador, que é um vaso de barro nas tuas mãos, Senhor, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje do tema a glória de Deus. Dentro daqueles 5 tópicos que nós estamos conversando há 5 domingos, o último era esse já esperado: só lhe deu glória. Como eu disse, esse tema foi desenvolvido a partir das ênfases que os reformadores, num momento específico na história, século XVI, se despertaram, através de Martinho Lutero, as 95 teses, comemoramos ontem, quando ele, há 503 anos, pregou lá na Alemanha, na porta da igreja, as 95 teses, em que ele questionava alguns afastamentos que a igreja cristã, na época católica, havia se distanciado da palavra de Deus, do propósito de Deus. E ali houve aquele despertamento na Europa. O propósito de Martinho Lutero, é sempre bom lembrar, nunca foi de dividir a igreja, ele queria reformar a igreja, ele queria corrigir. Ele era um padre sincero, que servia de coração dentro da igreja, e há muito tempo ele já vinha questionando algumas práticas, algumas posições da igreja que contrariavam a palavra de Deus. Nós sabemos que no desenrolar da história, ele foi obrigado, vamos dizer assim, a abandonar o seu posicionamento,
E ele então, diante de um julgamento, ele vai dizer assim: ao menos que vocês me convençam nas escrituras que eu estou errado, eu não vou retroceder, porque não é bom o homem ir contra a sua própria consciência. Ali colocou a sua vida em risco. Como sabemos, depois ele precisou ser escondido, porque estavam sempre procurando para matá-lo mesmo, para executá-lo por heresia. E ele traduziu a Bíblia para o alemão. Até então o povo não tinha acesso à palavra de Deus, missa era feita em latim. Até não muito tempo atrás eu ouvi histórias ainda no Brasil de conheci pessoas que assistiram missa, em que a missa era feita em latim. Às vezes o padre ficava de costa para o povo, e eles não tinham acesso nenhum à palavra de Deus. A Bíblia é traduzida para o alemão, depois vem a imprensa de Gutenberg, a Bíblia é espalhada por toda a Europa, traduzida em várias línguas, levada para a Inglaterra, no movimento da Reforma, espalhou naqueles países o protestantismo. América do Norte, né? Você tem ali a Nova Inglaterra, quando os ingleses, escoceses, irlandeses levam o protestantismo para lá. E por volta de 1850, 1859, chega ao Brasil Asbel Green Simon, protestante, presbiteriano, com a Bíblia debaixo do braço, pregando o Evangelho, e é fundada aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil. E se espalhou aqui por esse país. Muitas outras igrejas reformadas, protestantes, evangélicas, estão aqui no nosso país. Hoje nós, que somos herdeiros da Reforma, acabamos de celebrar então 503 anos da Reforma Protestante. E aqueles 5 pontos, né? Sola Escritura, era a ênfase que eles tinham na suficiência das Escrituras. Sola graça, salvação somente pela graça. Sola fide, salvação somente pela fé. Por fim, então, nós temos soli Deo glória, que tudo é para a glória de Deus. O culto é para a glória de Deus. A ênfase do Evangelho, das Sagradas Escrituras, Paulo chega a dizer assim: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, seja tudo pela glória de Deus. Uma das grandes mudanças que revolucionou o mundo ocidental foi esse entendimento, de que a glória de Deus não deveria se manifestar apenas no culto, no momento de adoração, que Deus deveria ser glorificado em todos os momentos. Deus é glorificado no nosso trabalho, Deus é glorificado no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. É assim que as Sagradas Escrituras mostram. Por isso que os evangelhos, as cartas apostólicas têm orientações preciosas para todas as áreas da nossa vida. E os reformadores entenderam isso. Foi uma mudança radical que eles transmitiram para o mundo ocidental daquela época, em que era tão sagrado o trabalho secular de um sapateiro, de um professor, qualquer trabalho, era tão sagrado quanto o trabalho de um pastor que prega domingo à noite no culto. Eu prego para a glória de Deus. O sapateiro faz o sapato para a glória de Deus. Eu usei o exemplo do sapato porque aconteceu exatamente isso. Na época da Reforma, Martim Lutero foi questionado por um cidadão comum, que dizia o seguinte: olha, eu me converti, sou cristão, protestante, e o que eu devo fazer daqui para frente então? Porque naquela época, o conceito que eles tinham muito equivocado, você, para glorificar a Deus, você vendia os seus bens, ou dava os seus bens para a igreja, período do cristianismo medieval, se trancava num claustro, num mosteiro, se fosse homem, né? Ou se fosse viraria uma freira, e passaria o resto da sua vida cantando, adorando. A Reforma mudou essa ideia. Eu me lembro que Martinho Lutero, registrado isso, documentado, perguntou para o cidadão: o que você faz? Aí ele: eu sou sapateiro. E era um trabalho importante naquela época, não tinha fábrica de sapato. O sapateiro era dono de uma pequena fábrica, que servia toda uma comunidade. Lutero disse o seguinte para ele: então você vai continuar fazendo a mesma coisa, não vai mudar nada, mas você vai fazer o melhor sapato e vai vender por um preço justo, e Deus vai ser glorificado no seu trabalho. É assim que a Reforma vai mudando o conceito, a visão, a ética protestante transforma o mundo ocidental, em que as pessoas são conclamadas a glorificar a Deus no trabalho comum, fazer de forma honesta, fazer de uma forma que Deus seja honrado. Isso é puramente Bíblia, cartas dos apóstolos, para servir ao Senhor
ao seu Senhor, seu patrão, diz o apóstolo Paulo, como se fosse a Cristo. Não só quando ele está vendo, porque Deus é o teu Senhor e te vê todos os dias. Essa foi uma mudança radical no mundo antigo. As pessoas passaram a entender que uma mãe glorifica a Deus na hora que ela educa o seu filho para a glória de Deus, nos caminhos de Deus. Que um pai de família, quando ama sua esposa, como Cristo amou a igreja, ele glorifica a Deus. Ele não precisa abandonar tudo e entrar no mosteiro. Deus é glorificado dentro de casa. Deus é glorificado lá no trabalho. E Deus é glorificado no culto. Você vai ter, por exemplo, na Alemanha, Sebastian Bach. Se você olhar no fim de todas as músicas que ele escreveu, tem SDG. Era uma sigla, e que ele estava declarando que aquela música foi feita a melhor, com excelência. Soli Deo Glória. O propósito do culto, o propósito da música, a letra, a harmonia, tudo era feito para a glória de Deus. Jesus é a alegria dos homens. É uma marca. Depois pesquisa na internet, você vai ver, tem até o texto manuscrito pelo próprio Sebastian Bach. Então você vai ver que a ideia deles é que Deus era glorificado no culto, feito tudo com excelência. Deus era glorificado em casa. Os pais amam seus filhos, educam os filhos dos pais, marido, esposa, marido, para a glória de Deus. No ambiente de trabalho, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então você quer ver a glória de Deus? É o desejo de todo homem, ver a glória de Deus, a manifestação de Deus. Deus sendo glorificado na tua casa, Deus glorificado no teu trabalho, Deus sendo glorificado no culto. Nessas três áreas da nossa vida. Aqui, meus queridos, nós estamos num texto que eu escolhi propositadamente, esse texto, Êxodo 33, ele é muito interessante, porque o que Moisés está pedindo para Deus, é o que representa o anseio de todo homem. Nós somos feitos para glorificar e bendizer o nosso Deus. Qual o sentido da vida? Qual a razão da nossa existência? Qual o fim principal do homem? Isso está no nosso catecismo. Glorificar a Deus e bendizê-lo para todo sempre. O sentido da nossa vida está aí. Você pode fazer qualquer outra coisa, você pode conquistar o mundo. Se isso não for para a glória de Deus, não vai preencher. Porque está desconectado da razão, do propósito da tua existência. Nós fomos criados e colocados nesse mundo para um propósito. Acredite, glorificar a Deus. Somos adoradores. Quando ele coloca glorificar e bendizê-lo para todo sempre. A ideia de bendizer, a palavra bendizer, sempre você vê nos Salmos, bendiga a minha alma, Senhor. Acabei de ler, não foi à toa, foi por acaso. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que é bendizer? Alguém, é louvar. O homem foi feito para glorificar a Deus e louvar a Deus. Moisés tinha esse anseio, que representava o anseio de todo aquele povo. Eles estamos no Êxodo 33, eles já tinham saído do Egito, eles já tinham atravessado o mar, eles estavam no deserto caminhando há muitos anos. Você sabe que Êxodo, se andar um pouquinho mais para frente, você vai ver que ele termina no capítulo 40, nós estamos no capítulo 33, nós estamos na reta final, depois de todas as experiências, depois de ter a manifestação do poder de Deus, da proteção de Deus, caminhando aquele povo por quase 40 anos, Moisés agora então faz um pedido, mostra-me a tua glória, verso 18, disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória, representando o anseio, o desejo de todo homem. Nós somos criados para isso, nós desejamos isso, e o sentido da vida está aqui. O sentido da vida não é juntar dinheiro, não é ser rico, saúde, não é trabalho, o sentido da vida é glorificar a Deus em todas as outras áreas. Esse que é o ponto. Se praticar um esporte, vai ser um esporte para a glória de Deus. Eu quero casar para quê? Para satisfazer uma necessidade?
para cumprir um padrão da sociedade, não, para a glória de Deus. O dia que eu entender isso, o dia que eu captar isso, a minha vida passará a ter sentido. Eu quero trabalhar, eu quero conquistar, não é errado. Não é errado ter ambições, não é errado ter conquistas, mas para quê? Qual o propósito? Qualquer outro não terá sentido. O fim será frustração, o fim será uma vida vazia. Esse exemplo Jesus vai dar naquela parábola do insensato, que a Bíblia diz que ele ajuntou em celeiros, não tinha mais aonde colocar. Ele lotou os seus celeiros com bens, com coisas que ele acumulou. E qual foi a resposta para ele? Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem serás? Ou seja, não havia sentido algum no acúmulo em si, se não fosse para a glória de Deus. Ele é chamado de louco. Então viver nesse mundo, desconectado do sentido da vida, é loucura, é insensatez, é correr atrás do vento, é terminar uma vida vazia, infeliz, porque não foi para a glória de Deus. Paulo diz: quer comais, quer bebais, isso abrange o básico, o dia a dia, ou qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Este é o sentido, está no nosso catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar e bendizê-lo para todo sempre. Então Moisés faz o pedido. É claro que no seu anseio, na sua, manifestando aqui o seu desejo, revelando o coração do homem que busca a glória de Deus, peço-te que me mostres a tua glória. Deus agora então responde para Moisés e diz para ele assim: a minha glória, do jeito que você está querendo, não, você não pode ver, nenhum homem pode ver a glória diretamente, a glória, a majestade, a suntuosidade, o poder, mas nós podemos ver a manifestação, nós podemos ver como que um reflexo da glória de Deus. Então, ali que o salmista, quando diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, você vai entender que essa glória que nós queremos ver, nós não podemos vê-la diretamente, mas podemos vê-la indiretamente, através da criação. Quando o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, que é o universo, anuncia as obras das suas mãos. Então a gente entende que a criação é uma proclamação contínua da glória de Deus. É por isso que ele continua dizendo, um dia anuncia outro dia, uma noite, e aí você vai ver na descrição do salmo, mostrando que essa, sem linguagem, sem fala, todos ouvem a sua voz. Ou seja, é uma manifestação da glória de Deus contínua, de uma linguagem universal, abrangente, todo mundo. E ele usa o exemplo do sol, como sai do seu carrinho, percorre o seu caminho de um extremo ao outro. É a ideia de Deus ser glorificado através da criação. E aí nós somos chamados para continuar glorificando a Deus, através dos nossos atos, da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família. Deus quer ser glorificado lá. E as coisas vão fazer sentido. Preenche quando Deus é glorificado. Esse continua sendo o anseio de todo homem. Peço-te que me mostres a tua glória. Deus responde e fala assim: olha, diante de ti farei passar toda a minha bondade. A palavra bondade aqui poderia ser traduzida por misericórdia. E diante de ti proclarei o meu nome. A palavra o Senhor é Yahvé, Yehová ou Jeová, como a gente quiser traduzir. Senhor, letra alta, pode ver aí no verso de número 19. Deus vai manifestar então a sua graça, a sua misericórdia na nossa vida. E Deus manifesta o seu nome, a sua identidade. A palavra Yahvé revela a sua aliança, o seu pacto conosco. O relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal. Uma coisa é adorar
a Deus através da criação de Deus. É uma adoração quase impessoal. Mas o que Deus está propondo aqui é uma adoração, um relacionamento pessoal. Farei passar toda a minha bondade e proclamarei o meu nome. E aí ele revela aqui que esse relacionamento pessoal é algo que é prerrogativa de Deus escolher dentre os homens, na raça humana, homens e mulheres para serem os seus adoradores. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não vai poder ver minha face, porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. E aí Deus então, de uma forma muito interessante, curiosa, inusitada, ele diz assim: olha, há uma fenda. Eles estavam nas montanhas, eles estavam lá naquelas montanhas rochosas, provavelmente uma grande, profunda fenda, em que cabia um homem. Você vai entrar nesta fenda, e a minha glória vai se manifestar aqui, e você vai me ver de costa, não de face. Deus não é um ser humano, Deus não virou as costas. Aqui é uma linguagem, né, metafórica, para a gente entender que Deus vai manifestar o quê? A sua bondade, a sua graça. Foi uma experiência extraordinária, miraculosa, sem dúvida, de uma manifestação única, especial, que Deus permitiu para ele saborear um pouquinho do que ele iria saborear eternamente lá na eternidade. Vou te dar aqui vamos, como a gente chama, um tira-gosto, né, um antepasto. Você vai só saborear um pouquinho, e aí vai ter aquela experiência extraordinária, quando Deus se manifesta. O Senhor desce na nuvem, permanece ali, e proclama o seu nome, passa diante de Moisés, e a resposta de Moisés, diante da glória de Deus, você continua o verso, capítulo 34, verso de número 6, Deus é Senhor, Senhor, duas vezes ele clama, Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Deus não falou que ia manifestar para ele o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia e o seu nome, que revela o seu caráter, o seu poder? Não podemos separar as duas coisas. Estamos de um Deus tremendo, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, mas que é bondoso, é compassivo, cheio de amor. Deus não só é amor. Eu acho muito mais lindo textos que dizem isso, do que Deus é amor, Deus é amor. Não, Deus não é amor, Deus é cheio de amor, Ele transborda amor, Ele tem amor sobrando para nos dar, e Ele quer manifestar, Ele quer revelar isso na nossa vida. Por isso que o sentido da nossa vida, tudo que nós deveríamos buscar, você quer ser bem sucedido na sua vida, não busque sucesso, busque a glória de Deus no seu trabalho. Você quer ser bem sucedido no seu casamento, não busque isso, busque a glória de Deus nele, busque a glória de Deus em todas as áreas da sua vida, e você vai ver que Deus vai manifestar essa bondade, porque Ele é cheio dessa bondade, desse amor. Deus vai manifestar o seu nome, o seu poder. Deus vai se identificar com o que você é e com o que você faz nesse mundo, na medida que Ele é glorificado. E Ele continua, Moisés, revelando aqui todo esse cuidado de Deus. Deus é aquele que mantém o seu amor a milhares, e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, que não deixa de punir o culpado, que castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. É um Deus justo. Isso aqui não é maldição hereditária não, precisaria de um culto só para me explicar, mas não existe isso. Há um texto muito claro na Bíblia, em que as pessoas questionaram a Deus, falaram assim: ó, os nossos pais comem uvas verdes e eu fico com dente podre. Vou resumir aqui um portuguesão bem clássico aqui para a gente. Aí Deus fala: não, a alma que pecar, essa morrerá. Tem pai justo que tem filho injusto, e tem pai injusto que tem filho justo. Não é assim que funciona. Então isso está claro na Bíblia. Mas o que Deus está dizendo, aqueles que permanecem contra Deus, que não se arrependem, que não buscam, que não glorificam a Deus, que não vivem uma vida aqui na terra para a glória de Deus, é uma vida vazia, é uma vida sem sentido. A palavra de Deus nos diz que Moisés então proclama a glória de Deus aqui, a bondade, a justiça, está aqui o caráter de Deus revelado.
O que Moisés viu? Moisés viu a glória de Deus nesses aspectos. Deus foi revelado diante dele, em toda a sua justiça. Ele deve ter se enchido de temor, porque a gente acha que se a gente vê a Deus, a gente vai dançar. Você acha que se Deus aparecesse, se manifestasse aqui, nós íamos fazer o quê? Nós íamos nos prostrar em terra. Nós íamos fazer como aconteceu com João Batista, na ilha de Pátimos, quando a glória de Jesus se manifestou diante dele. A Bíblia diz que ele desmaiou. A forma que o texto está colocado ali, ele praticamente desmaiou. A estrutura humana não suporta. Jesus disse: levanta, não temas. As pessoas que tiveram um mero reflexo, um mero raio de sol, né, representando parte da glória de Deus, elas não suportaram. Verso 8: imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Essa é a reação de quem está diante da glória de Deus. Quando Jesus estava no barco, e o barco estava para afundar, os discípulos: Senhor, o Senhor não vai ajudar a gente? Nós vamos morrer tudo afogado aqui. A Bíblia diz que Jesus então levanta, acorda, deve ter feito assim com o rosto, e deu um pito. Quando ele falar, né? O vento, a chuva, o mar, e imediatamente houve uma bonança. Sabe o que aconteceu? A glória de Deus foi manifestada ali. Se você continuar lendo o texto, lá nos evangelhos, a Bíblia diz que eles temeram e disseram para Jesus: afasta da gente que nós somos pecadores demais para estar perto de ti. Essa é a sensação que nós teríamos diante de Deus, cujos olhos prescrutam até o mais fundo do nosso coração e revela o nosso ser imperfeito, miserável. Paulo dizia nas cartas, e não era uma força de expressão, não era de fato que ele sentia: miserável o homem que sou, porque eram homens que andavam na presença de Deus. Vou dizer assim: quanto mais santo você se sente, provavelmente é porque você está muito longe de Deus. As pessoas que mais se sentiram boas, santas, perfeitas, dignas de alguma coisa nesse mundo, eram pessoas que estavam andando muito, mas muito longe de Deus, não entenderam nada. Haja vista aqueles dois que subiram no templo para adorar. Um batia no peito, um dizia assim: graças te dou, ó Deus, porque eu sou bom. Eu dou o dízimo, eu vou no culto, eu cumpro com os meus deveres, eu sigo os mandamentos, graças eu te dou por isso, porque eu sou bom. Teve alguém que orou assim, você acredita? E a Bíblia diz que um outro batia no peito, com o rosto baixo, não sentia digno de levantar o rosto na presença de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E que Jesus diz que esse último desceu para casa justificado. A oração dele foi aceita diante de Deus, ele foi abençoado, a glória de Deus se manifesta nessa vida. E o outro não passou do teto. Jesus completa dizendo: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando Moisés se prostra e diz: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. O que sentiríamos na presença de Deus, na manifestação da glória de Deus na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho? Humildade. Nos sentiremos como de fato nós somos: pó, pequenos, que não merecemos nada. Nosso coração vai se encher de gratidão. A ingratidão é um reflexo de quem está com o coração cheio de si e vazio de Deus. Porque quando ele se enche de Deus, a gente se sente pequeno. Não temos nada, não merecemos nada, só temos que agradecer. O pão de cada dia, a roupa que temos para vestir, o trabalho que você tem, mesmo todos os problemas. Graças te dou, ó Deus. Pelo quê?
É manifestação da glória de Deus na nossa vida, que nos faz pequenos, humildes, nos faz sentir como de fato somos. Ele diz assim, mesmo nós sendo obstinados, perdoa a nossa maldade, o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Deus manifesta a sua presença, a minha presença irá contigo, e ela foi, permaneceu com esse povo, caminharam os 40 anos no deserto, entraram na terra prometida, porque a presença de Deus esteve com eles em todo momento. Meus queridos, eu me lembro de uma história de uma mãe, que trabalhava em turnos, e ela tinha dificuldade de encontrar o seu filho acordado. Ela chegava, ele já estava dormindo, ela cochilava, acordava, saía, ele ainda estava dormindo. Quando ele acordava, e eles se comunicavam por telefone ou coisa assim, e a mãe dizia, não estive aí, eu dormi, eu estava junto com você, mas eu cheguei, você estava dormindo, eu acordei, você estava dormindo, não quis acordá-lo. Mas aí, então a mãe fala assim, nós vamos combinar uma coisa então, para você saber que a minha presença estará contigo, todas as vezes antes de dormir, você vai, deita, dorme, quando eu chegar, eu vou dar um nó na ponta do lençol. Quando você acordar, e você ver aquele nó, você vai saber que eu passei, que eu estava presente, que eu dormi com você. Você vai desatar aquele nó. No dia seguinte, quando você estiver dormindo, você vai acordar, aquele nó vai estar novamente ali presente. Isso então representava que aquela mãe passou por ali, esteve presente junto com ele. Muito bem. Eu não tenho dúvida, meus queridos, que Deus, Ele se revela na nossa vida com esses pequenos nós. Ele se revela presente na nossa vida. Precisamos estar atentos, sensíveis ao mover, ao cuidado e à providência de Deus nas pequenas coisas. E não é errado a gente querer ver a glória de Deus. O problema é quando ela já está se manifestando na nossa vida. O agir, o mover de Deus, a gente não está vendo. Isso aconteceu. Lembra dos discípulos quando chegaram para Jesus? Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Os discípulos chegaram para Jesus, fizeram o mesmo pedido. O que é mostra-nos o Pai? Mostra-nos a sua glória, o seu poder, sua majestade. Mostra-nos o Pai que nos basta. A palavra basta revela o quê? Revela o quê? Nos satisfaz. É a busca, é o anseio do homem de ver a glória de Deus. E eles disseram assim, mostra-nos o Pai que nos basta. Qual a resposta de Jesus? Gente, o que você está pedindo? Eu estou tanto tempo convosco. Quem vê a mim, vê o Pai. E como diz, mostra-nos o Pai. Eles não perceberam que Deus já estava se manifestando na vida deles através de Jesus. É o risco que muitas vezes nós corremos, de não estar vendo a glória de Deus na nossa vida, a manifestação, o cuidado, a providência. E ela não se manifesta apenas na bonança, na fartura. Pelo contrário, muitas vezes ela vai se manifestar nas tribulações. Porque a Bíblia diz que Ele é socorro presente na tribulação. Ela vai se manifestar justamente na privação. Porque esse povo passou 40 anos de privações no deserto, e foi onde a glória de Deus mais se manifestou. Você quer saber, muitas vezes, se você olhar para trás, na história, nas pegadas da sua vida, você vai ver que o poder, a glória, o cuidado, a providência de Deus se manifestou na sua vida, nos momentos de maior provação, privação e tribulação. Deus se fez presente. Você vê um irmão passando dificuldade, alguém passando tribulação, ou você mesmo passando tribulação, te prepara, dobra o joelho e pede para ver a glória de Deus, não diretamente como Moisés, mas o cuidado, a providência, e você vai ver que ela se manifesta, porque Moisés está dizendo que esse Deus, Ele é cheio de amor e fidelidade. Deus é fiel, cuida do teu povo, de cada um de nós, nunca nos abandona. A Bíblia diz que até um pai e uma mãe pode abandonar um filho. É uma coisa impensável, acontece. Mas o Senhor nunca nos desamparará. É
passar por esse mundo e experimentar a glória de Deus. Nos momentos de fartura, agradecemos. Nos momentos de privações, de lutas, de provações, agradecemos. Porque Deus fez presente e não deixou faltar o necessário e cuidou de nós. Isso está lá em Deuteronômio 8. Se você abrir a tua Bíblia, lá em Deuteronômio 8, para a gente fechar aqui, o que diz Deuteronômio 8? Aqui Deuteronômio vai falar justamente desse período que o povo caminhou no deserto, momento de privação. É um texto extraordinário, e que ele diz lá no verso número 2, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te humilhar, para te colocar à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele te humilhou, e te deixou passar fome. Não é o diabo, não são as pessoas más, foi o próprio Deus que conduziu o povo no deserto e permitiu, não, determinou provações, dificuldades. Olha, ele te humilhou, te deixou passar fome, para quê? Continua o verso número 3, mas depois o sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ele continua dizendo, a roupa de vocês não se gastaram, os teus pés não incharam durante esses 40 anos. Aqui nós vemos claramente, Deus usando as circunstâncias, as dificuldades, as adversidades, para manifestar a glória dEle, o cuidado, a providência, até o final. Mas te humilhou, te deixou ter fome, passou por lutas, mas para te ensinar, para te mostrar, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mostra-nos a tua glória. Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Feche seus olhos. Coloca a tua família na presença de Deus. Fala, Senhor, mostra a tua glória aqui, dentro da minha casa. O teu trabalho, Senhor, eu quero glorificá-lo no meu trabalho. Senhor, eu quero glorificá-lo em todas as áreas da minha vida. Mostra-me a tua glória. Viva para a glória de Deus. É o sentido que os reformadores ensinaram. Soli Deo glória. Tudo para a glória de Deus. Senhor, essa noite, estamos na tua presença gloriosa, esperando o Senhor manifestar o teu poder em nosso meio, ó Pai. Muitas vezes nas pequenas coisas, Senhor, na providência diária, no teu cuidado, Senhor, na tua presença que nos conforta, mesmo na hora das provações,